Olá, meu nome é Elaine Cristina e eu sou do canal Efeito Numerológico. E hoje estou aqui mais uma vez com uma dica bem legal de arquétipo para vocês. Hoje eu vou falar sobre um arquétipo poderosíssimo, acho que é o mais poderoso arquétipo feminino de todos, né? De quem que eu vou falar hoje? Do arquétipo da Cleópatra. Então, se você quiser saber no que o arquétipo da Cleópatra pode ajudar você, fica com a gente até o final do vídeo. Mas antes, quero pedir a gentileza para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber sempre as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu like, compartilha com quem gosta do assunto e fica com a gente até o final para você saber, né? De repente você conhece uma pessoa que precisa desse arquétipo, que ela precisa se empoderar, né? E você pode compartilhar o vídeo com essa pessoa também e dar uma força, porque sim, gente, arquétipo é como se fosse mágico, né? Não paga nada, a gente usa e auxilia a gente em muitas coisas que a gente precisa, né? Então, alguns vídeos do meu canal é de numerologia, eu sou numeróloga, né? Não é só numerologia, se vocês forem ver lá na descrição do canal, aqui a gente trata de numerologia e espiritualidade. Mas no meu trabalho, né, eu sou numeróloga, faço um mapa numerológico, né? Até vou deixar o contato aqui, quem quiser entrar em contato para fazer um mapa, para saber como que é o trabalho. É um trabalho bem legal de autoconhecimento, né? Bom, mas sim, dentro a espiritualidade ela é tão ampla e tem muita coisa que pode ajudar a gente a viver melhor, né? A superar alguns traumas, algumas travas que a gente tem, né? E por isso, quando eu descobri esse assunto arquétipo, que foi até com o professor Hélio Couto na ressonância harmônica, né? Eu descobri o poder dos arquétipos e como que ele pode ajudar, né? E até de acordo com os nossos anos pessoais também, a gente pode usar um arquétipo de acordo com aquele ano. Mas isso vai ser tema para outros vídeos, né? E se você não sabe, tá caindo de paraquedas aqui, não sabe o que é arquétipo, eu vou deixar aqui no card e no link da descrição o primeiro vídeo que eu falo, por que o arquétipo funciona, né? Como é que você pode usar ele na sua vida, por que ele funciona, né? No finalzinho do vídeo, se você tá caindo de paraquedas também, no finalzinho do vídeo eu vou explicar como que ativa o arquétipo, eu vou falar já de cara, né? Vou falar direto do arquétipo da Cleópatra, né? E sim, né? Tudo no universo é física quântica, tudo no universo é matéria e onda, né? Nós emitimos ondas, as coisas também, por incrível que pareça. E sim, quando você decide utilizar um arquétipo na sua vida, você vai ter as suas ondas cerebrais, elas vão entrar, elas vão colidir, né? Elas vão entrar em ressonância com as ondas daquele arquétipo e você vai transferir a informação do arquétipo para você. Quando você vê no passar dos dias, o seu comportamento vai estar de acordo com as características daquele arquétipo, porque as informações do arquétipo, elas estão no inconsciente coletivo das pessoas, né? Quando a gente pensa em determinado objeto, determinado animal, a gente tem uma sensação, e essa sensação é o que a gente aprendeu, é o que veio dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, que tá nas pessoas que viveram antes de nós, e isso fica no inconsciente coletivo das pessoas, e sem contar que a própria informação do arquétipo, a própria emissão de onda, tudo isso faz o arquétipo funcionar, interagir na nossa vida. Enfim, tem no primeiro vídeo eu explico, quem ficar quer se aprofundar, tem muita coisa na internet, tem livros do professor Hélio Couto, do Carl Jung, né, que você pode, tem outras pessoas também, tem outras literaturas que você pode pesquisar e aprender mais sobre o assunto e entender, por que funciona, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra. A gente começa sempre falando do lado luz, né? E o lado luz do arquétipo da Cleópatra, né, a rainha poderosa do Egito, é a sedução, né? Ao longo da história, né, ela conseguiu seduzir dois imperadores, dois homens poderosíssimos, né?
Júlio César e o Marco Antônio, né? E ela tinha com ela essa questão da sedução. Então, se você ativar o arquétipo aí, você vai, o seu lado sedutor, ele vai aflorar mais ainda, né? Bom, aumenta a libido é outro arquétipo, né? Já falei de alguns arquétipos aqui que aumenta a libido. De repente uma pessoa tá aí com problema de libido, ó, coloca o arquétipo da Cleópatra, que ele vai ajudar você, vai aumentar bastante, você vai querer namorar bastante, né? Bom, a Cleópatra, ela era uma mulher poderosíssima, né, que comandava uma nação, ela tinha muita responsabilidade com ela. E ela, o que vai ativar em você a tua capacidade de comando, de liderança, né? De repente você exerce um cargo de liderança e você tá meio perdido, perdida. Os homens também podem utilizar o arquétipo da Cleópatra, tá? Apesar de ser um arquétipo feminino, mas ele é um arquétipo de empoderamento, né? Então, homens também podem utilizar esse arquétipo. De repente você é um líder e precisa se posicionar melhor como líder, nada melhor do que esse arquétipo para você, né? Você vai saber ter comando, saber liderar, né, as pessoas que trabalham com você. É um arquétipo de poder, né? A outra coisa também que esse arquétipo traz para a pessoa é a estratégia. A Cleópatra era uma pessoa que ela tinha muitas artimanhas, muitas estratégias. Ela chegou enrolada num tapete, né, para entrar no reino vizinho, né? Ela conquistou Júlio César, foi levada por um outro homem, um cara fortão assim desses de academia. Ela foi levada dentro do tapete para ela entrar onde ela não podia, né? E lá ela fazer o que ela queria fazer, atingir os seus objetivos. É um arquétipo de estratégia. Então, de repente, você tem um objetivo, você tá aí meio, ai, como que eu faço, né? Como que eu faço para chegar, para conseguir tal coisa? O arquétipo da Cleópatra, ele vai te dar esse senso de estratégia que talvez esteja faltando para você, né? Autoestima, a pessoa que ela se sente assim, que ela não se sente bem com ela, que ela tá apagada, que ela tem uma autoestima baixa, de repente, com o arquétipo da Cleópatra também, a sua autoestima vai turbinar, a sua autoestima ela vai lá pra cima, né? Autoestima, autossuficiência, né? Todas essas, empodera, é um arquétipo feminino, é um arquétipo poderoso, né? Que vai te empoderar pra valer. Outra coisa também, prosperidade, a riqueza, e a própria Cleópatra, né, ela toda se ornamentava ali com ouro, era uma mulher poderosa, de posses, né, também, se você quiser atrair prosperidade para sua vida, olha que arquétipo bom, né? A oratória, uma pessoa muito tímida, que ela não tem coragem de se expor, de falar, né, que ela sabe assim, que tem medo de falar em público, tem receio, né, precisa se expor mais, precisa falar, também é um arquétipo que melhora as tuas habilidades de comunicação. A Cleópatra era uma mulher que pensava grande e sim, se você ativar esse arquétipo na sua vida, vai ativar também em você essa característica de pensar grande, de um pouco mais de ambição, porque sim, uma ambição é necessária, né? A ambição boa é necessária, senão a gente não cresce, fica sempre no mesmo lugar. E a Cleópatra, ela vai fazer você pensar grande. E o magnetismo pessoal nossa, gente, olha, acho que dos vídeos que eu fiz aqui, claro, tem outros, tem o arquétipo do sol, tem o arquétipo do cavalo, mas eu não sei, eu tenho a sensação que, descrevendo as características da Cleópatra, é o arquétipo mais empoderado que eu tô falando aqui, né? E sim, magnetismo pessoal, a pessoa vai chamar atenção por onde ela passar, de repente ninguém te olha na rua, ninguém, né? É um arquétipo magnético, você vai atrair atenção, você vai atrair as pessoas para você, as coisas que você quer conquistar, é um arquétipo de magnetismo. Então, quem quiser, quem tiver, né, precisando disso, use o arquétipo. A inteligência.
Ela era uma mulher inteligentíssima, falava, segundo a história, falava 8 línguas, né? E sem contar toda a estratégia que ela queria fazer para que o povo do Egito não fosse um povo escravo, né? Tem toda uma história política, não só de sedução em torno da Cleópatra, mas tudo que ela queria conquistar para o povo dela. E ela era uma mulher muito inteligente, estratégica, inteligente, ela sabia o que fazer, ela se preparava, ela estudava também. Então, se você utilizar a Cleo, vou chamar de Cleo, né? Cleo para os íntimos. Se você utilizar a Cleópatra, vai ativar também, vai aumentar aí a sua inteligência, até de repente o seu desejo por estudar, por aprender mais, né? Você vai querer crescer mais e mais também em termos de inteligência. Bom, o lado sombra, apesar contudo, todavia, mais porém o arquétipo, todos os arquétipos têm um lado sombra, não dá para fugir disso, né? O que pode ativar em você se você utilizar o arquétipo da Cleópatra? A arrogância, porque ela era poderosa, né? Então ela devia se achar, eu sou poderosa, e assim, esse arquétipo deixa a pessoa muito arrogante, então tem que tomar cuidado na forma como você vai tratar as pessoas, para você não se achar acima dos mortais e querer menosprezar os outros, né? A agressividade, reza a lenda que ela era agressiva, que mesmo, era uma mulher guerreira, de luta, né, que ela não usava toda a inteligência dela e a sedução dela só pra seduzir, só nesse sentido. Ela era de luta, ela era guerreira, ela tinha um objetivo pro povo dela, né, e sim, também tinha um lado barraqueiro, né? Reza a lenda que ela descia das tamancas e fazia uns barracos, e era uma mulher também, uma personalidade forte e agressiva, né? Vai atrair a inveja, um lado sombra também, né? Porque sim, você vai ficar empoderada, você vai ficar iluminada, né? E as pessoas, quem que é, né? Tipo, vai atrair, pode atrair inveja pra cima de você. Mas sim, se uma pessoa, né, em que situação é vantajoso se utilizar esse arquétipo? Se a pessoa é muito apagadinha, não consegue se expressar, muito tímida, sabe aquelas pessoas que parecem que tem vergonha de falar, que parece que pede desculpa por tudo, desculpa até por existir, desculpa por falar, desculpa pra tudo, a pessoa muito tímida, muito apagada, que tem a autoestima muito baixa, né? Esse arquétipo pode ser muito bom sim para você. E não quer dizer, vamos falar do lado sombra, não quer dizer, mas eu sou tímida, né? Eu não falo, eu não me expresso, tal. Eu vou ficar assim, mega power, agressiva, né? Depende. Gente, eu tenho utilizado alguns arquétipos, nunca usei a Cleópatra, né? Eu tenho utilizado outros, tal. Uma hora eu vou fazer um vídeo só para contar a minha experiência pessoal com os arquétipos que eu tô usando, né? O que eu percebo, o lado sombra, eu vou dar um exemplo, né? Eu usei, não tô usando mais, eu usei a maçã dourada. A maçã dourada, ela também pode trazer confusão para sua vida, né? Pode fazer com que você se meta em barraco, confusão. Eu não me meti em barraco, em confusão nenhuma, né? O lado sombra do arquétipo, ele só vai aflorar em você se você já tiver essa característica. Vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa muito explosiva. Aí, se ela usar a Cleópatra, o lado barraco vai ficar ativado também, e ela pode sair brigando com os outros, soltando farpas, né? Então, assim, das coisas, uma pessoa que ela trata bem todo mundo, ela é educada, ela só precisa se empoderar, ela precisa se expressar mais, vencer a timidez, falar um pouco mais, falar melhor, né? E ela é super educada. Ela não vai sair por aí sendo arrogante, menosprezando os outros. O lado sombra, minha experiência, tá?
O lado sombra do arquétipo, ele só é ativado em você quando você já tem essa característica. Ó, um outro exemplo, eu nunca usei o arquétipo do cavalo. O cavalo também é um arquétipo muito bom de empoderamento, mas o cavalo, ele faz a pessoa, ele pode deixar você com insônia, com dificuldades para dormir, porque sim, o arquétipo também interage com nossos neuros. Gente, é incrível o poder dos arquétipos. O arquétipo interage com os nossos neurotransmissores, enfim, com muita coisa na gente, né? Eu não posso usar, eu já sei que eu não posso usar o arquétipo do cavalo, porque eu já tenho problemas para dormir. E se eu for usar o cavalo, acabou, aí que eu não durmo mesmo, né? Então, assim, o lado sombra do arquétipo, ele só é ativado em você quando você já tem aquela tendência. Aí vai ser, né? Aí vai ser o empurrão que faltava, né? Se você não tem essas características do lado sombra, não precisa ficar com medo, você pode utilizar. E como que você ativa o arquétipo? Você gostou do arquétipo da Cleo? Você precisa do arquétipo da Cleópatra para você? Vai lá no Google, escolhe uma imagem bem bonita da Cleópatra e coloca como fundo de tela no seu celular. Pode colocar como tela de início, de bloqueio, pode colocar no seu computador também, como tela de fundo, pode ter um quadro na sua casa, uma imagem, alguma coisa, né? E para que você vai todo dia, ó, principalmente o celular, que a gente mexe toda hora, né? Então você tá ali, você tá visualizando, né? Você vai, as tuas ondas cerebrais vai trocar informação com o arquétipo enquanto você visualiza. Funciona já, Elaine? No outro dia que eu colocar o arquétipo, eu já vou me sentir mega empoderada? Depende. O arquétipo, ele age de um modo diferente para cada um. Pode ser, já vi casos do arquétipo começar a funcionar no dia seguinte, né? E não, uma semana, 10 dias. Para mim, já teve arquétipos que funcionaram com 10 dias, que eu já comecei a perceber, opa, tá, tem uma coisa diferente aqui, né? 21 dias, né? Então você tem que colocar e tem que ter paciência e deixar o arquétipo agir. E sim, né? Pode, tá, tem gente que usa mais, tem gente que elege um arquétipo por toda a vida. Eu recomendo por 3 meses, né? E sim, às vezes a pessoa ela tem esse problema de timidez, depois você vai usar outro. Vamos supor que você use para esse objetivo, né? Depois desse, você vai usar esse, você vai usar outro, até você. E claro, não é só os arquétipos, os nossos potenciais nessa vida a gente tem que explorar, e as coisas que não, e as nossas, eu vou colocar, não me vem outra palavra na cabeça, e os nossos defeitinhos, vai, e os nossos defeitinhos, a gente vai trabalhando eles ao longo da vida. O arquétipo, ele pode ser uma das ferramentas que você pode utilizar para te ajudar. Né? Você pode também fazer outras coisas, se no caso é timidez, é insegurança, é alguma outra coisa. O arquétipo é uma opção, e é boa, viu, gente? É uma opção, é uma ferramenta para você vencer os seus medos, as suas inseguranças, mas você pode fazer outras coisas junto também, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, compartilha aí com todo mundo que você conhece, comece a utilizar o arquétipo. Depois, se você quiser contar a sua experiência aqui, vai ser um prazer ler os seus comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!